Evangelho de João, capítulo 18, a segunda parte do versículo 38, nós vamos ler até o versículo 40 somente hoje, tá bom? Vamos ler com fé então a palavra do nosso Deus. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Até aí, queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque podemos ler, explicar e aplicar o texto, ó Pai, segundo o teu poder nas nossas vidas. Oramos, ó Deus, para que a tua graça esteja sobre este tempo de pregação. Usa, Senhor, o teu servo, derrama graça e misericórdia, ó Pai, para que a tua igreja ouça não somente com os ouvidos, mas com o coração, e então sejam também transformados, totalmente restaurados por meio da pregação da tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, quem vocês querem que lhes solte? Barrabás ou o rei dos judeus? Vocês querem que de fato lhes solte o rei dos judeus? Essa parece ser apenas uma pergunta feita há mais de 2000 anos atrás, mas João escreve esse texto para mostrar que ela continua sendo respondida até mesmo nos dias de hoje. Até mesmo nos dias de hoje. Todos os dias devemos responder essa pergunta. Não porque possamos então condenar a Cristo de novo, não porque possamos de fato colocar Cristo em uma cruz novamente, mas porque a forma, ela demonstra, ela revela a forma de como reagimos com o rei. Ela revela o que de fato está o quê? No nosso coração. O que está em nosso coração. Todos nós conhecemos a história de Barrabás. Todos nós também conhecemos a história de Jesus Cristo. Mas João não escreveu essa narrativa, irmão, só para ressaltar Barrabás. Mas ele escreveu essa história e ele menciona Barrabás em tudo isso, também para mostrar o que há no nosso coração. O que há no nosso coração. Hoje veremos um dos maiores paradoxos da Bíblia. Um dos maiores. Quanto mais inocente Jesus fica provado no texto que Jesus é, quanto mais inocente é evidente ali, fica evidente no texto que Jesus é, mais culpado o coração humano se revela no texto bíblico. Mais culpado. É por isso que o ápice dessa mensagem, ou o centro dessa mensagem que eu pude tirar hoje, é o que nós vemos aí na tela, a frase que nós vemos aí. A inocência do rei desmascara a culpa dos homens. A inocência do rei desmascara a culpa dos homens. Bom, só recapitulando rapidamente o contexto em que está esses versos. Domingo passado não abrimos o texto em João, no Evangelho de João, mas no domingo retrasado vamos tentar relembrar algumas coisas do que nós vimos. Em nosso último episódio, nos últimos movimentos da semana da paixão de Jesus Cristo, estamos aqui nos últimos momentos de Jesus. Jesus já vai para a cruz. Ele já foi preso e ele vai para a cruz. E nós já vimos então Jesus sendo preso, nós já vimos Jesus sendo traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Jesus já foi levado ao sumo sacerdote Anás numa noite, numa madrugada escura, e ele foi ali então julgado totalmente injustamente, um julgamento ilegal acontecendo ali naquela noite, naquela madrugada. E brevemente, João não dá muitos detalhes, mas João também diz que depois daquele julgamento ilegal, Jesus foi levado ainda por um outro sumo sacerdote, Caifás, junto ao Sinédrio, e ele ali também foi julgado. E todos os líderes judeus
declararam que Jesus era o quê? Culpado, réu de morte. Ele é um blasfemo. Foi isso o que aconteceu. Porém, após esse episódio, Jesus é levado para um outro nível. Ele foi levado para Pôncio Pilatos, governador romano ali da Judéia. Nós vimos parte do interrogatório que Pilatos faz com Jesus. Nós vimos parte desse interrogatório. E nós paramos aqui na primeira parte do versículo 38, onde vimos Pilatos descrente da verdade. Pilatos diz: o que é a verdade? O que é a verdade? Ele está descrente da verdade, sendo que a verdade, que é o próprio Cristo Jesus, que revela quem é Deus, estava ali diante dele. E ele olha para Jesus: o que é a verdade? Uma descrença. Pilatos então, essa rejeição que Pilatos teve de Jesus agora vai passar para a multidão dos judeus. Os líderes judeus já rejeitaram. Os discípulos também, se for ver, já rejeitaram. Um negou 3 vezes, os outros fugiram. Pilatos rejeitou. E agora mais uma vez vai ser a multidão de judeus que irá rejeitar Jesus. Desse ponto, irmãos, desse ponto, até o versículo 16 do capítulo 19, é o que nós vamos ver 4 situações, na verdade, que revelam essa inocência do rei. Essa inocência do rei que desmascara a culpa dos homens. E hoje nós vamos tratar de uma só. As 4 são a rejeição do rei inocente, que é o que nós vamos ver hoje, dos versículos 38 aqui do capítulo 18 ao 40. A humilhação do rei inocente, capítulo 19, dos versículos de 1 a 6. A primeira parte do versículo 6. A soberania do rei inocente, capítulo 19, na segunda parte do versículo 6 até o versículo 11. E a condenação do rei inocente, capítulo 19, versículos 12 a 16. Porém, vamos dar ênfase somente no primeiro ponto aqui de todas essas partes. Diz o texto, mais uma vez: depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos então estava lá dentro do pretório, junto com Jesus. E então ele faz aquela pergunta, o que é a verdade. E então ele sai de novo para fora, lembrando que os judeus não queriam entrar lá dentro para não se contaminar de alguma maneira para a festa da Páscoa. E ele sai e ele diz para eles: eu não acho nesse homem crime algum. É claro, como Pilatos iria achar crime em Jesus? Ele é plenamente inocente, irmãos. A acusação de que ele era um rei que ameaçava a Roma, de fato caiu por terra. Jesus mesmo disse, no versículo 37 do capítulo 18, né? Tu dizes que eu sou rei. Ou seja, tu, Pilatos, está dizendo que eu sou rei dessa forma, que eu posso ameaçar o reino de Roma. Mas eu já disse que o meu reino é de outra magnitude. Eu já disse que eu sou rei eu tenho uma outra origem. A minha batalha, o meu reino não é estabelecido com espada, não é estabelecido com ameaça, não é estabelecido de uma forma que vai destruir Roma fisicamente. O meu ataque é no coração, Pilatos. É no coração. Pilatos, é claro que ele não entendeu tudo isso que eu estou falando aos irmãos, mas ele entendeu uma coisa: esse homem é um coitado. Ele não é uma ameaça para Roma. Ele não é uma ameaça para Roma. Pilatos concluiu que Jesus não era uma ameaça, e ele poderia então, irmãos, aqui nesse ponto, já dar o caso por encerrado. Ele entende que esse homem é inocente. Ele poderia soltar Jesus. Ele poderia já libertar Jesus, dispensar os líderes judeus. Eu já dei o meu veredito, esse homem é inocente. Levem ele daqui, enfim, façam o que vocês quiserem. Eu não vou condená-lo porque ele é inocente. E uma outra cena também chama a atenção. Não está em João, mas só o Evangelho de Mateus relata que a mulher de Pilatos, a esposa de Pilatos, ela teve um sonho. E ela teve um sonho, e lá em Mateus 27, versículo 19,
diz o texto: e estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Isso é interessante, porque os romanos acreditavam muito que os deuses falavam através dos sonhos. E isso pode ter também influenciado muito essa questão de Pilatos entender: esse homem de fato é justo. Até minha mulher já sonhou, até minha esposa já sonhou que ele é um justo e que eu não devo de fato condená-lo. Ele é inocente. Ele é inocente. Tanto é que no capítulo 19 aqui de João, versículo 8, quando é dito que Jesus é o Filho de Deus, quando os judeus falam: não, ele se diz Filho de Deus, Pilatos fica atemorizado, diz o texto aí. Pilatos fica atemorizado. Mas Pilatos tinha, irmãos, no linguajar de hoje, um rabo preso com os judeus. Ele tinha. Se ele libertasse Jesus, ele iria entrar em conflito com os líderes judeus. Mas o problema dele não é entrar em conflito com os líderes judeus. O problema dele é porque ele tem medo que os judeus, mais uma vez, vão denunciá-lo a César. Ele tem medo de perder seu posto. Ele tem medo de perder seu posto de governador. Tanto é que no versículo 12 do capítulo 19, eles vão ameaçar Pilatos assim: tu não és amigo de César? Você vai libertar esse homem? Tu não és amigo de César? Ameaçando Pilatos, de que se você não condenasse Jesus, nós vamos denunciar a Pilatos, nós vamos denunciar a César. Irmãos, Pilatos tinha medo. Então Pilatos, pensando em livrar a sua pele, em livrar o seu couro nessa situação, ele não vai dar o veredito: esse Jesus está liberto, ele é inocente e ele está liberto. Ele sabe que Jesus é inocente, mas ele não está disposto o quê? A arriscar a sua vida, a sua reputação, a sua posição por Jesus. Mesmo Jesus sendo inocente, ele não se posiciona definitivamente para a libertação de Jesus, mesmo ele tendo o poder ali para isso. Por mais que esse poder não era dele, todo o poder que foi lhe dado vem de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que aplicação tem isso para as nossas vidas, para os nossos corações? Porque isso também acontece hoje. Isso também acontece hoje. A verdade só é importante para muitas pessoas quando não coloca ela em risco. Você parou para pensar? Que às vezes você só se doa pela verdade quando você tira o seu cavalinho da chuva, quando não é você que vai se molhar. É o coração de Pilatos. É o coração de Pilatos. Sabemos da verdade, mas se a verdade coloca em risco o meu relacionamento com alguém, coloca em risco a minha profissão, coloca em risco o meu prestígio diante das pessoas, coloca em risco as minhas finanças, é melhor eu não defender a verdade se for assim, porque eu estou arriscando demais. Eu estou arriscando demais. É melhor ver a verdade condenada, é melhor ver o inocente condenado, do que me sacrificar para defender a verdade. O coração de Pilatos não é muito diferente dos nossos, não é mesmo? Não é muito diferente da maioria das pessoas, se não todas. Pilatos queria ver Jesus liberto, desde que isso não o prejudicasse. Queremos ver Jesus exaltado. Nós queremos ver esses bancos lotados. Nós queremos ver Jesus anunciado para todo esse bairro. Nós queremos ver um avivamento. Quantos pedidos de avivamento, avivamento, avivamento. Mas se para Deus fazer isso, for pedir para que arrisquemos mais a nossa vida, pastor, não dá. Que arrisquemos um pouco mais o nosso pessoal, o nosso coração, o nosso tempo, as nossas finanças. Pastor, desculpa, pastor,
Jesus então vai ter que ser sacrificado, vai ter que ser condenado. Porque eu não quero arriscar o meu couro. Tá bom já o que eu estou fazendo. Já arrisquei demais. Já estou fazendo demais. Muita coisa tem sido um custo elevado demais para nós, não é mesmo? Às vezes, em coisas simples. Estar presente nos cultos. Às vezes isso tem sido muito custoso para alguns. Custoso demais. Estar presente na reunião de oração. Não, pastor, vai me custar o meu futebolzinho na TV. Tantas coisas, irmãos. Visitar algum irmão em necessidade. Entregar um livreto e falar do Evangelho. Às vezes isso é custoso demais. É custoso demais. Meus irmãos, às vezes o básico de uma igreja cristã, o básico, eu estou falando aqui de coisas básicas, tem sido custoso demais. Custoso demais para nós. Porque assim como Pilatos, não dá para sacrificar ou arriscar muito por Jesus. Que nível de envolvimento você tem com Cristo Jesus? Que nível, que risco, o quanto você tem arriscado de fato pelo avanço do Evangelho? O quanto você tem sacrificado pelo avanço do Evangelho? Você está pronto a sacrificar tudo? Ou você é daqueles ainda que fica negociando? O Daniel acabou de orar, que não venhamos entregar só os nossos dízimos e ofertas, venhamos entregar todo o nosso ser. Mas esse todo o nosso ser, muitas vezes é da boca para fora. Porque se todo o nosso ser envolve tudo. Tudo que você é e tudo que você faz, para a glória de Deus. Francisco disse hoje, nascemos para a glória de Deus. Mas às vezes não dá para entregar tudo, não dá para sacrificar tudo. E ainda a gente vive medindo, negociando com Deus. Ó Senhor Jesus, até aqui eu vou. Mas mais para cá não dá para mim. Não, é difícil demais para mim. Nós queremos um cristianismo suave, irmãos. Aonde Jesus morre em uma cruz pelos nossos pecados. Mas quando é para nós carregarmos a nossa cruz, porque Jesus disse que nós também devemos carregar a nossa cruz. Quando é para carregar a nossa cruz, nós queremos que a nossa cruz seja leve. Nós queremos que a nossa cruz não impacte a nossa vida com sofrimentos. Que tudo seja mil maravilhas, que tudo dê certo. E não haja nenhum custo. Não haja nenhum risco. O que nós fazemos? Estamos lá carregando a nossa cruz. Jesus, não dá. Posso cortar um pedacinho? Deixa eu cortar um pedacinho da minha cruz. Está muito pesada. E a cruz vai diminuindo cada vez mais, né? Não queremos pagar o preço. Claro, Jesus já pagou. Mas também devemos carregar a nossa cruz. Porque Ele carregou a dele pelos nossos pecados. Se seguir a Cristo, irmãos, não lhe custa nada. Não lhe custa nada. Talvez você ainda não tenha entendido o preço que Jesus de fato pagou por você. Se não lhe custa nada, se não lhe custa nenhum sacrifício, se não lhe custa nenhum esforço, se não lhe custa nenhuma dedicação, você ainda não tem vislumbre do preço que foi pago por você naquela cruz. Reflita sobre isso, irmãos. Reflita sobre isso. Cantamos e oramos. Eu me entrego por completo. Mas na prática, estamos sempre negociando até que ponto iremos arriscar por Jesus. Bom, então Pilatos joga para a multidão, né? Ele joga para a multidão a questão. Ele joga para a multidão decidir. Eu não vou decidir, eu não vou me arriscar. Então ele joga para a multidão a soltura de Jesus. Segundo, um costume que havia na época da Páscoa, onde havia a possibilidade de ir entre dois judeus presos por Roma, um desses judeus ser libertado. Quando você lê o Antigo Testamento todinho, você não vê nada desse costume. Mas quando você vai para escritos não inspirados, como a Mishnah hebraica, você vê que havia esse costume, de fato.
É mencionado esse costume nesses escritos. Por isso que ele diz no versículo 39, né? Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? É isso que Pilatos diz. O fato de Pilatos ter dado o título para Jesus de rei dos judeus, nesse anúncio, é porque ele queria cutucar os líderes judaicos, né? Os fariseus, ali os sacerdotes. Por quê, irmãos? Nos outros evangelhos, principalmente Mateus, vai dizer que Pilatos sabia que eles tinham inveja de Jesus. Jesus era inocente e sabia que eles tinham inveja de Jesus. Então, quando eu vou anunciar aqui, eu já vou até dar uma patada neles. Se vocês querem que eu liberte o rei dos judeus, imagina como esses líderes ficaram furiosos, né? Tanto é, queridos, tanto é que eles depois, vamos ver aqui, que eles buscam influenciar a multidão. Não aqui em João, mas nos outros evangelhos isso é relatado, né? Marcos 15:10 fala que eles tinham inveja, e quando você segue o texto, nós vemos a estratégia de Pilatos, né? Esse homem então é inocente, então se eu não posso libertá-lo para não me prejudicar, então eu vou jogar para a multidão, porque se a multidão disser, Jesus, nós queremos que liberte Jesus, então eu vou chegar nos líderes judeus e dizer, olha, me desculpem, mas você viu a multidão, a voz do povo é a voz de Deus, né? Não posso aqui condenar Jesus. Ele tem uma estratégia, Pilatos. Ele tem uma estratégia para livrar ele e para dar um jeito na situação e também libertar o inocente. Porém, irmãos, nós vamos ver nos outros evangelhos que os líderes judaicos, eles começam a influenciar o povo, dizendo, não, Barrabás, solte Barrabás, solte o ladrão, solte o malfeitor, né? Mateus capítulo 27, versículo 20 diz, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Imagina, irmãos, as expectativas de Pilatos foram frustradas. Pilatos sabia que Jesus, há uma semana atrás, ele havia entrado em Jerusalém num burrinho, e todo mundo aclamou ele como rei. Todo mundo ali, na entrada triunfal dele em Jerusalém, falaram, olha, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Porém, irmãos, os judeus influenciaram o povo a fazer ao contrário. Os líderes judeus. E aí o versículo 40 de João, né? Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Não este, mas Barrabás. E aí João explica que Barrabás era um salteador, um ladrão, digamos assim, um ladrão. Marcos capítulo 15, versículo 7, diz que Barrabás, ele foi preso com outros rebeldes. Dá mais detalhes sobre. Nós temos poucos detalhes sobre a vida de Barrabás, mas diz que ele foi preso com outros rebeldes, que em um tumulto contra Roma, eles fizeram um tumulto contra Roma, e nesse tumulto, em atacar Roma, contra Roma, eles haviam cometido homicídio. Eles mataram alguém. Eles cometeram homicídio. Irmãos, Barrabás era um criminoso conhecido. Um criminoso daqueles que antigamente, né, se fazia assim, colava a figura do criminoso nos postes, nos lugares, para saber, ó, até uma recompensa por ele. Barrabás era um desses. Barrabás, irmãos, ele era considerado por Roma não um mero assassino, ele era como que eu posso dizer, um terrorista. Ele era um terrorista. Ele era um guerrilheiro judeu que se opunha contra Roma junto com outros. É provável, irmãos, não é certeza, mas é provável que Barrabás até possa fazer parte daquele grupo que mais tarde ficou conhecido como os zelotes, né? Que eram aqueles judeus mais guerrilheiros, enfim. Eles defendiam a libertação de Israel do governo de Roma. E eis a ironia, né, irmãos? O inocente sendo julgado, sendo condenado, enquanto o malfeitor,
o culpado é liberto. Ele é libertado. Pilatos certamente está vendo isso aqui. Pilatos deve estar olhando aquilo ali, ele fala, meu plano falhou, ok. Mas como esse povo pode, em vez de Jesus, soltar Barrabás? Como pode? Estão libertando um assassino, ele é o verdadeiro, aquele homem que se rebelou contra Roma. Jesus não, ele é inocente, ele não vai fazer nenhum mal a Roma, este aqui fez. E condenam falsamente um inocente que não representava perigo nenhum para Roma, Jesus Cristo. Os judeus estão, irmãos, traindo e negando Jesus publicamente. Publicamente. João capítulo 1, versículo 11 diz o texto, Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 14, ele diz, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. É incrível em como Jesus, irmãos, pode ser mais odiado pelo povo do que um dos maiores malfeitores da época. Isso aponta, é claro, para a cegueira e dureza do coração humano, que condena o inocente Filho de Deus com alguém mais perigoso e destrutivo do que é um assassino. A palavra de Deus abomina isso, irmãos. Provérbios, capítulo 17, versículo 15, nos diz, o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Balança duvidosa. Deus odeia isso, Ele detesta tanto um como o outro, diz Provérbios. Irmãos, como o coração do homem é o mesmo. Eu acredito que até hoje, se o mundo pudesse julgar, solta, sei lá, o Osama Bin Laden, por mais que ele já foi morto, né? Mas se pudesse julgar entre Osama Bin Laden ou Jesus, o povo escolheu Osama Bin Laden e não Jesus. E não Jesus. Em pleno século 21, escolheriam talvez o serial killer mais perigoso dessa época, ao invés de Jesus. Por quê? Aí você pergunta, mas por quê? Não faz sentido, pastor. Por que faria uma coisa dessa? Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? Porque, irmãos, Jesus ele pode não ser uma ameaça física, mas Jesus ele é uma ameaça ao estilo de vida pecaminoso da pessoa. Jesus é uma ameaça ao estilo de vida que a pessoa gosta de levar. Jesus ele não só perdoa pecados, mas ele também é aquele que combate o pecado. Ele combate o pecado. Jesus se torna uma ameaça, talvez a um segredo pecaminoso de alguém. Jesus se torna uma ameaça a um estilo de vida distante de Deus. As pessoas não querem um outro rei reinando sobre elas. As pessoas querem reinar elas mesmas. Eu sou o rei, eu tenho o domínio da minha vida, eu faço o que eu quero, eu não quero me submeter a outro rei. As pessoas trocam o justo pelo injusto todos os dias. Pessoas estão libertando Barrabás e condenando Jesus todos os dias, quando escolhem praticar a injustiça, ao invés de praticar a justiça de Deus. E vamos aprofundar um pouquinho mais? Está raso aqui o negócio ainda. Mais uma aplicação. Porque a massa do povo, presta atenção, a massa do povo escolheu Barrabás porque foi influenciado por vozes. Por vozes dos líderes judaicos, dos sumos sacerdotes. Quais são as vozes que você tem ouvido todo dia que tem te influenciado a escolher Barrabás? Que estão te levando a negar Jesus e escolher Barrabás todos os dias? Quais são as vozes que estão persuadindo o seu coração? Aquele youtuber está persuadindo você? Aquela voz daquele político? Os vidinhos do TikTok, nossa pastor, não consigo ficar sem, aquilo ali entra na minha cabeça, eu aprendo tanta coisa. A maioria é tudo lixo.
Não edifica em nada a sua vida. Muito pelo contrário, te leva para longe de Cristo. A inteligência artificial. Irmãos, tudo isso pode ser usado de uma forma moderada e boa, mas nós sabemos que não tem acontecido assim. Essa semana mesmo, eu vi o relato de um homem, onde ele estava já há 1 ano em conversas com a inteligência artificial, e a inteligência artificial o colocou na cabeça dele, inculcou na cabeça dele que os parentes dele queriam matar ele. E ele estava de todo jeito já se protegendo para isso, e meio com o pé atrás quando conversava com parentes, porque a inteligência artificial, a voz, seduziu ele para que ele entrasse nessa paranoia. Quem não ouviu a situação daquele menino de 14 anos nos Estados Unidos? Entrou num site, criou um personagem de inteligência artificial e ele ficou conversando com essa personagem. Conversava, e ouvia sempre o que ela estava dizendo. Todo dia a mãe dele se preocupou de início: com quem você está conversando? Não, mãe, é só um joguinho aqui. 1 ano de conversa, o menino se suicidou. Sabe por quê? Ele disse que ele ia dar um jeito de ir morar com ela, com a moça da inteligência artificial. A inteligência artificial, um robô, que ele ia dar um jeito de morar com ela. Ele pegou tanta dependência emocional da inteligência artificial, ouvindo a voz dela, que o menino se matou, achando que com isso ele iria morar com ela, que ele ia estar com ela. As vozes. As pessoas pararam de pensar por si mesmas e vivem influenciadas pelas vozes digitais, seja da IA, seja de falsos mestres. As vozes do mundo têm substituído a voz de Deus. A pessoa está com dúvida sobre alguma questão teológica, sobre que decisão tomar na vida, para onde ela vai, dá um Google. É aquilo ali que dita o que você deve fazer. Que posição que você deve tomar. Vamos ouvir o que está na internet. Vozes que muitas vezes buscam te desviar de escolher Jesus. De escolher a verdade. E te influenciam a escolher o quê? O malfeitor, a injustiça, o pecado. Ao invés de você abrir sua Bíblia e buscar qual é a vontade de Deus para aquela situação, para o que você está passando. E aqui eu quero acrescentar algo, porque muitos vão para a Bíblia para ler, mas poucos vão para a Bíblia para meditar. O salmista no Salmo 1, ele é bem-aventurado, ele é feliz não porque ele lê a Bíblia de dia e de noite, mas porque ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Mais vale, irmãos, você ler 2 versículos no seu dia, em que você passa o dia inteiro meditando sobre eles, do que você chegar no final do ano e dizer: completei minha leitura bíblica, mas você não sabe nada de Bíblia. Só leu por ler. Checklist, li 2 capítulos por dia, amém. O que você entendeu dos 2 capítulos? Nada. Não medita. A igreja tem formado bons leitores da Bíblia, mas não tem formado bons meditadores da Bíblia. Pessoas não são críticas sobre o que estão lendo, não estudam sobre o que estão lendo. Leia a Bíblia, mas medite na Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Ouça a voz de Deus, sim, na leitura, mas medite no que Deus está falando para a situação que você está passando. Medite. E medite no que você lê. Agora vamos lá. Nós aplicamos esse texto como nós estando no lugar de Pilatos, como nós estando também no lugar da multidão, que não só negou Jesus, mas também foi influenciada pelas vozes dos líderes judaicos. Mas o personagem que mais nos representa nesses versos, vocês vão ficar chocados, é o próprio Barrabás. É o próprio Barrabás. Porque assim como ele, nós éramos os condenados à morte.
nós éramos os malfeitores, aqueles que mereciam a morte. Nós éramos os terroristas, os roubadores. Ai, pastor, mas eu nunca roubei nada de ninguém. Você roubou sim, você roubou a glória de Deus várias vezes na sua vida. Quantas vezes você não buscou glória para si mesmo e não glorificou a Deus no que você faz? Você roubou sim. Ladrões da glória de Deus. O maior roubo é esse. Nós éramos terroristas, roubadores, nós nos rebelamos contra Deus. Barrabás se rebelou contra Roma. Nós éramos rebeldes contra o próprio Deus. E todo santo dia nos buscávamos roubar a glória de Deus, devida somente a Ele. Mas pastor, Barrabás era um assassino. Eu nunca matei ninguém, pastor. Barrabás chegou a cometer homicídio, nós vimos no texto. Será que você nunca matou ninguém mesmo? Jesus vai dizer, Mateus 5:22, o que está escrito lá? Que todo aquele que se irar, que insultar o seu irmão está sujeito a julgamento como se fosse um homicida. Como se ele tivesse matado alguém. Você já se irou contra alguém na sua vida? Você já se irou contra alguém sem um motivo justo diante de Deus? Coloco isso porque algumas traduções, irmãos, trazem sem motivo, né? Algumas só trazem, não, só aquele que se irá, mas umas trazem aquele que se irá sem motivo. Você já insultou o seu irmão? Já falou mal dele? Bom, Jesus então diz que se você agiu assim, você também cometeu homicídio no seu coração. E aí? Como é que faz? 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Meu Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. João fala ao pé da letra. Será que precisa de mais, irmãos, para mostrar que nós também matamos espiritualmente pessoas? Nós crentes já fomos Barrabás. Já fomos Barrabás. Mas apesar de nossa culpa e maldade, nós fomos libertados. Não porque pessoas nos escolheram para sermos libertados, mas porque Deus soberanamente nos escolheu. Não porque somos melhores, mas justamente porque somos pecadores, assim como Barrabás. Porém, para que nossa libertação acontecesse, o inocente foi condenado no nosso lugar. Um inocente teve que ser condenado no nosso lugar. Eu digo o inocente, porque não existe outro mais inocente do que Jesus. Ele não tinha pecado. Nunca houve, nunca haverá um inocente maior do que Jesus. O Filho de Deus tomou a nossa sentença de morte. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, o santo pelos impuros. Meus irmãos, se Deus o Pai pudesse responder à pergunta de Pilatos: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Deus o Pai responderia: deixe meu filho. Deixe meu filho. Porque somente assim pecadores poderão de fato ser libertos. Porque só assim, não só Barrabás, mas um mundo cheio de pessoas iguais a ele poderá verdadeiramente ser liberto. Esse é o amor de Deus pelos pecadores. Esse é o amor de Deus pelos pecadores. Amor tão grande ao ponto de entregar seu próprio filho unigênito, inocente, sem pecado, à morte de cruz, a morte mais vergonhosa da época que você pode imaginar, no lugar de um mundo perdido, de ladrões, de assassinos, da glória de Deus. Mas qual é a resposta que um dia nós cristãos demos, que o ímpio, o não liberto, também deve dar? Uma resposta de arrependimento e fé. Uma resposta de arrependimento e fé. No inocente, nós devemos se arrepender dos nossos pecados. Nós já fizemos isso, mas aqueles que não fizeram devem fazer. E crer no inocente Cristo que morreu por você.
Só assim você será liberto. Um ex-prisioneiro do pecado, um ex-condenado do inferno. Só assim você será liberto, não para voltar a praticar as mesmas práticas que você praticava antes, porque a libertação, a corrente é quebrada, é a corrente do pecado. Mas para viver agora uma vida de fato para a glória de Deus, viver agora uma vida santa, viver agora uma vida transformada, uma vida... É como se você estivesse devolvendo toda a glória que você roubou de Deus um dia. Agora na vida cristã você tem que devolver tudo a Deus, glorificando Ele, em tudo que você faz. Em tudo que você faz. A atitude que você deve tomar é a mesma que um dos malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Foi crucificado um à direita e um à esquerda. E lá na cruz do Calvário, olha a atitude que ele tomou, né? Lucas 23:39 diz, irmãos, que haviam dois e um blasfemou, zombando de Jesus como Cristo, dizendo que Jesus não tinha poder para se salvar. Você não tem poder para se salvar, você não é o Cristo, você não tem poder. Porém o outro disse, ele disse para o outro que estava do lado, né? Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, ele disse, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos de fato merecem. Mas este Jesus, ele não fez mal nenhum. E aí ele acrescenta, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. No paraíso. Qual desses malfeitores é você? Aquele que continua zombando e escarnecendo de Jesus? Isso não é para mim. Jesus. Ou você de fato é daquele que mesmo estando sob condenação por conta do seu pecado, clama a Jesus com fé e assim de fato é liberto? Quem é você? Se houver esse reconhecimento de sua situação e olhar de fé em Jesus, ele, irmão, irmã, que ainda não tem Jesus, estou falando para os descrentes aqui, que ainda talvez você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje mesmo, Jesus está declarando, hoje mesmo Ele declara, você estará comigo no paraíso. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim. Nessa manhã, novamente, uma escolha é colocada diante de você, meu querido, minha querida. Jesus e Barrabás. Você não tem como condenar Jesus de novo, nós já falamos isso na cruz. Nossos pecados já fizeram isso uma vez. A escolha que você tem hoje é entre viver ou morrer. Viver eternamente ou morrer eternamente. Se você não escolher o Rei Jesus hoje, tome cuidado. Você não está condenando o inocente novamente, mas você está escolhendo a sua própria condenação. A sua própria condenação. O que vai ser? Libertação e vida? Ou condenação e morte? O que vai ser? Está na hora de tomar uma decisão. Uma decisão verdadeira, sincera. O texto disse que era costume libertar alguém por ocasião da Páscoa. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado em seu lugar naquela Páscoa. Será que hoje não chegou a sua vez de ser liberto? Que assim seja na sua vida. Deus conceda a graça que isso aconteça ainda hoje. E você ouça Jesus falando no seu coração. Ainda hoje
eu te dou a vida eterna. Ainda hoje eu te prometo, você estará comigo no paraíso. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque apenas 2 versículos nós conseguimos extrair, pelo poder do Espírito, é claro, tanta riqueza para as nossas vidas, tantas aplicações que são muito oportunas para os nossos dias. Oh Deus, o Senhor foi entregue no nosso lugar. Nós éramos Barrabás. Muitos talvez aqui hoje ainda sejam Barrabás. Oh Deus, que eles creiam, sejam libertos, salvos, restaurados para a glória de Deus. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por falar ao meu e ao coração dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.